Olá, tudo bem? Vamos dar um passeio para a gente se conhecer melhor? Entra aí! Então, meu nome é Giancarlo Rodrigues, 54 anos, há 34 anos em Joinville, sou filho de Dona Doraide, seu de Jaime, casado com Tereza, pai de Eduardo e Vitória. Vitória 22, Eduardo 20 anos. Estamos realmente há alguns anos já empreendendo um serviço comunitário, trabalhando nas questões comunitárias. Foi isso que me fez entrar para a política. Na verdade, um sentimento profundo de querer fazer a diferença na vida das pessoas, uma doação pelas questões comunitárias, as questões do bairro. Não sou político, nunca fui filiado a partido algum e realmente não tinha interesse de disputar nenhum pleito. Mas aconteceram algumas coincidências, algumas situações que me trouxeram até essa candidatura. E quero falar um pouquinho de mim para vocês. É uma relação realmente de confiança, porque se vamos estar juntos nos próximos 4 anos, se Deus assim o desejar, claro, há que se ter uma relação de confiança, uma relação de cumplicidade, uma relação de comprometimento. Aliás, são esses 3 itens que você vai ver lá no meu site, giancarlorodrigues.com, que é a liderança, a experiência e o comprometimento. É necessário ter comprometimento com as questões não só comunitárias, mas as questões da cidade como um todo, né? Joinville é como um organismo vivo, onde se um dedo não está funcionando bem e ele infecciona, todo o organismo se compromete. Assim é a nossa cidade. Não adianta um bairro estar bem, um bairro estar próspero e os outros bairros estarem empobrecidos. A ideia é que a cidade cresça como um todo. É claro que eu, como sendo morador do bairro Anita Garibaldi e lutando pelas questões do bairro Anita Garibaldi, vai continuar fazendo isso de uma forma até mais incisiva, mas não perdendo de vista também os outros bairros. Tenho rodado muito por essa cidade como representante comercial nos últimos 20 anos, né? Rodando pelo estado, pela região e pela cidade, embora parte do meu trabalho seja home office hoje. E nas noites joinvilenses também trabalho como motorista de aplicativo das 6 até meia-noite. E é interessante que, como motorista de aplicativo, você passa a ter uma visão global da cidade como um todo. Os problemas de infraestrutura, conservação das vias, que estão horríveis, né, diga-se de passagem, e também ouvindo as pessoas. Esse serviço é muito interessante porque você acaba interagindo mais com as pessoas. E essa interação tem se dado de um modo muito positivo, porque você ouve o que elas pensam sobre sua rua, seu bairro, sua cidade, sobre a política, sobre o mundo em que nós vivemos. Isso faz com que você desenvolva uma empatia sobre as pessoas, um comprometimento maior e uma cumplicidade maior com os problemas alheios. E você amplia o teu leque de opções e a tua percepção sobre os problemas e sobre as características de Joinville. E é isso realmente que eu tenho para oferecer na minha candidatura. Essa percepção, essa experiência nas questões comunitárias e da cidade, e também essa vontade gigantesca de poder mudar esse quadro político que aí está. É interessante mencionar, eu acho que isso não é só um sentimento meu, é um sentimento de toda a comunidade joinvilense, que a cidade está estagnada. Não existe uma gestão que nós imaginávamos na cidade, e eu falo isso como um eleitor que fui do atual prefeito durante 2 eleições, e confesso que estou profundamente arrependido. Acredito que também boa parte da população assim o está. A Câmara de Vereadores, com raras exceções, não existe. Apenas endossa as questões que o prefeito assim deseja. E isso é muito ruim, porque uma Câmara de Vereadores omissa, né? Uma Câmara de Vereadores que não cobra o poder público e que não cria leis que sejam benéficas à população, acaba não cumprindo o seu papel. E é mais um motivo que me fez entrar para a política. Tentar dar a minha contribuição para que se mude esse quadro que aí está.
Quero ser um vereador mais participativo, um vereador mais preparado e que seja realmente, que passe longe da demagogia e do oportunismo eleitoral tão reinantes, né? Tão comuns hoje em dia. De modo que eu gostaria de que você soubesse que de minha parte há esse sentimento, o sentimento da mudança, o sentimento de querer fazer, da vontade de trabalhar, da vontade de fazer a diferença, o sentimento de que nós podemos ter uma Joinville ainda melhor, mais próspera, resgatarmos esse protagonismo perdido, dando uma oxigenada, né, naquela Câmara de Vereadores, mudando o Executivo Municipal com o prefeito mais preparado possível. Nós estamos apoiando o Darcy de Matos, que me parece, segundo a minha ótica e a dos vereadores da nossa coligação, o homem mais preparado e mais talhado para assumir esse momento em que nós vivemos. Mas se você realmente achar, né, que deve apoiar outro candidato, vamos respeitar. Seja ele o seu candidato, um prefeito diferente daquele que nós apoiamos, ou seja o seu vereador, um vereador diferente, e que tenha realmente conquistado a sua confiança, eu também vou lhe apoiar. É claro que eu gostaria de ter a sua confiança, o seu voto, mas igualmente precisamos de vereadores comprometidos. Uma Câmara dos Vereadores não se compõe de um vereador apenas, competente, comprometido, capaz, honesto. Honestidade não é nem uma virtude, é uma obrigação de todos nós. Então, desejo profundamente que a nossa Câmara dos Vereadores se renove, que os vereadores que estejam lá presentes na próxima gestão sejam os melhores possível, né? E que realmente a gente consiga transformar muito, mas muito mesmo, esse quadro que está aí. Conto com você, conto com o seu interesse de conhecer a minha plataforma, né? Conhecer as minhas ideias, o que eu penso sobre Joinville, o que eu penso sobre o quadro que se desenha, quais são os meus projetos para a cidade, as minhas sugestões. Está em meu site, está aqui embaixo, né? giancarlorodrigues.com. E dentro do meu site você vai ver as minhas redes sociais. Lá tem o YouTube, lá tem o Instagram, tem o Face, para você ver as questões pertinentes à minha pessoa e à minha candidatura. A partir de agora, o nosso passeio vai ser semanal, talvez alguns passeios por semana. Então, à medida que a gente for passeando, né, em alguns pontos da cidade, você vai conhecendo um pouquinho melhor sobre mim também. E dessa forma, a tua opinião sobre mim talvez seja ampliada, talvez mude, talvez seja melhorada, e esse é o objetivo. O objetivo é ser um vereador que se faça conhecer, que mostre a sua cara, que não fique em cima do muro, que tenha opinião, que tenha posição sobre os assuntos. Esse sou eu. Posso realmente ter opiniões fortes muitas vezes, mas acredito que as minhas opiniões sejam verdadeiras, sejam isentas, sejam baseadas em questões profundas da nossa comunidade, da nossa realidade. giancarlorodrigues.com é o site. Você está convidado, volto a dizer, a me visitar, a conhecer a minha plataforma, que são 3 pilares. Você vai ver lá no site. E por que eu enfatizo essas 3 situações? Que são mobilidade e conservação do patrimônio público, segurança, né? Isso envolve tanto segurança do bairro quanto segurança da cidade e dos patrimônios públicos também, tais como praças, etc. E o terceiro pilar, a questão dos moradores de rua, uma questão muito importante que nós precisamos debater isso e resolver isso de uma vez por todas. Eu tenho um projeto para essas 3 situações que eu acabei de lhe falar. Acho que são projetos bem feitos, embora projetos iniciais, há que se avançar nesses projetos, né? Mas são projetos que realmente têm uma percepção real do que está acontecendo. Eu conto com você, conto com o seu interesse em conhecer a minha plataforma, conhecer as minhas ideias e juntos somarmos, né? Neste sentido, tá?
Então é isso aí, pessoal. Vamos lá, seguimos passeando, seguimos expondo nossas ideias e interagindo. Conto contigo e agradeço muito mesmo a oportunidade de você estar aqui passeando comigo e conhecendo um pouquinho de mim. Valeu, grande abraço e fique com Deus.